Então, quem que nós temos aí com cadeias abertas? Então, o primeiro, os alcanos. O que é um alcano? Um alcano, eu só vou ter aí ligações simples, tá? Então, os carbonos vão só realizar ligações simples entre eles. Então, ó, só tem ligações simples entre carbonos. Eu sempre analiso os carbonos, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui C. Então, aqui 3, 2 e 3. Observa aqui, ó. Eu só tenho um traço, não tenho? Sim. Quando eu tenho apenas um traço, eu chamo isso aqui de ligação simples. E então, alcanos, quando só tem ligação simples. Então, só tem uma ligação. Quando eu tenho duas ligações, quando eu tenho ligações duplas, eu vou chamar de alcenos. E quando eu tenho ligações triplas, de alcinos. Então, ó, o que importa para a gente? Observa que no alcano, ó, olha bem essa palavrinha aqui, an. No alcenos, em. E no alcinos, in. É essa partícula aqui da minha palavra que vai dizer para mim se a minha ligação é simples, se ela é dupla ou se ela é tripla. Então, quando eu ler algum nome, eu vou observar se tem a partícula an, se tem a en, se tem a in. Se tiver a an, é porque está indicando que as ligações são simples. Se tiver a en, é porque são duplas. E se for in, é porque são triplas. Por exemplo, esse cara aqui, ó, essa molécula, ela chama, o nome dela é propano. Observa aqui o an, ó. Por que é an? Porque a ligação aqui são simples. Se eu tivesse ligação dupla aqui, por exemplo, aqui não seria an, seria en, tá? Propeno, por exemplo. Então, ó, primeira coisa então que nós temos são os alcanos. Os alcanos só têm ligações simples. Quando eu tenho só ligação simples, eu falo que é uma molécula saturada. Quando só tem ligação simples, é uma molécula saturada. Se tiver ligação dupla ou tripla, aí são moléculas insaturadas, tá? Então, aqui, ó, esse aqui é nosso propano. E uma outra coisa que a gente já pode colocar aqui como é que eu calculo aí, como é que eu sei quantos hidrogênios vão ser ligados e esse tipo de coisa. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o átomo de carbono se ligando ao outro átomo de carbono. Lembra que eu falei para você que os carbonos fazem quantas ligações? 4 ligações. Esse carbono aqui, esse primeiro, está ligando ao segundo. Quantas ligações ele fez? Uma só. Então, ele ainda precisa realizar mais 3 ligações para dar as 4, né? Como a gente está falando de hidrocarboneto, quem é que vai se ligar a esse carbono? São os hidrogênios? Hidrogênios, lembra? Hidrocarboneto, só hidrogênio e carbono. Então, aqui, ó, eu tenho que colocar 3 átomos de hidrogênio. Agora, o outro carbono, esse aqui, ó. Quantas ligações ele está fazendo? Uma só. E ele precisa... Uma só, né? Só essa. E ele precisa de quantas? 4 também, né? Como é hidrocarboneto, quem é que vai se ligar? Os hidrogênios, né? Então, mais... Beleza. Coloquei aqui, agora tá certinho. Mas imagina você ter que, numa prova, por exemplo, o cara falar a cadeia carbônica tem 20 carbonos. Um ligado ao outro aqui, ó. Aqui a gente viu que tinha 2 carbonos. Quantos hidrogênios deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a molécula aqui, ó, SE2H6. Mas o cara está falando agora que tem 20 carbonos. Quantos hidrogênios você vai precisar, então, para completar? Imagina você ter que ficar lá colocando, ó, ligação por ligação.
e depois contar tudo isso? E se for 100 carbonos, e aí? Então, a gente tem uma fórmula genérica que a gente utiliza para já descobrir a quantidade de hidrogênios ou de carbonos a gente utiliza aí. Sempre que eu tiver um alcano, a fórmula que eu vou utilizar vai ser CN, vou pegar a caneta aqui, CN, H, 2N mais 2. Essa é a fórmula genérica. Se eu sei a quantos carbonos eu tenho, eu consigo descobrir a quantidade de hidrogênio. Por exemplo, vamos pegar esse aqui que a gente já viu, ó. A gente sabe que aqui, ó, tem 10 hidrogênios, certo? Tem 10 hidrogênios. Vamos conferir, então, se dá certo. O N é o número de carbonos. Quantos carbonos você tem aqui? 1, 2, 3. Então, no lugar do N, eu vou colocar o 3. Então, 2 vezes 3 mais 2. 2 vezes 3, 6. Aqui eu coloquei 10, ó, é 8, né? 3 mais 2, 5, mais 3, 8. 8. Ó, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Ó, bateu. Então, com essa fórmula aqui, eu consigo descobrir aí a quantidade de hidrogênios que eu preciso para completar todas as ligações aí do meu alcano. Então, essas tem uma formulinha para cada um. Isso aqui você já tem que ir guardando, tá? Bom, então a gente sabe que alcanos vão realizar aí, então, só vai ter ligações simples entre os carbonos, né? E o alceno? O alceno, lembrando, né? An, em, in. Ó, an, uma, em, duas. E o in, 3. Então, o an só faz ligação simples, uma. O em, ligação dupla. E o in, ligação tripla. Se eu estou falando alceno, ó, percebe o em no meio? Então, significa que agora eu vou ter ligações duplas. Alceno, tá? Então, o alceno possui dupla entre carbonos. Se quiser anotar, possui duplas entre os carbonos. Beleza? Um exemplo. Eu tenho aqui, ó, CH2, dupla, dupla, CH2. Então, percebe, ó, vou até escrever diferente, ó, a mesma coisa, só vou mudar a posição do hidrogênio. Ó, esse carbono tem que fazer 4 ligações. Ele está fazendo 2 aqui com o carbono e 2 com esses 2 hidrogênios. Deu 4. Esse carbono também tem que fazer 4. Está fazendo 2 aqui e 2 com os hidrogênios. Deu 4. Agora, como é que ficaria o nome desse cara? Esse cara aqui é o eteno. Observe que, olha aqui, ó, o en está me dizendo, então, que tem uma dupla ligação, tá? Sempre eu vou ter que olhar isso. Alcinos. Então, eles vão possuir aí ligação tripla. Possuem ligações triplas entre os carbonos. Então, um exemplo aqui, ó. C tripla CH, opa. CH3. Então, percebe, ó. Eu tenho uma tripla ligação aqui, então esse é um alcino. Esse aqui é o propino. Olha ele aqui, ó, mostrando para mim que é uma ligação tripla. Então, ó, as fórmulas que a gente viu até agora, do alcano, é CnH2n mais 2. Do alceno, é CnH2n, tá? Então, o N é o número de
carbonos. E o alcino, CnH2n-2. Então, para calcular a quantidade de hidrogênio, a gente pode apenas substituir aqui nas formulinhas. E aí, agora nós temos mais um cara, que é o alcadieno. O nome já diz, né? Dieno, ou seja, o en é dupla ligação, não é? Então, dien, ou seja, eu vou ter quantas duplas ligações? Duas. Dieno, alcadieno, tá? Então, ó, ó, esse dia aqui é de 2, ó. 2 o quê? En. Ou seja, duas duplas ligações. Já vou pôr a fórmula dele aqui, ó, CnH2n menos 2. É igual ao do alcino. Se você olhar, é igual a fórmula do alcino. Então, aqui, ó, o alcadieno, ele possui duas ligações duplas entre carbonos. Exemplo. HC dupla CH2. Então, ó, tá vendo aqui, ó, tem duas duplas ligações. Sempre que eu tenho, esse é um alcadieno. Beleza? Beleza. Isso aqui a gente falou de cadeia aberta. Por que cadeia aberta? Porque eu tenho, ó, carbonos livres nas extremidades, né? Tá, ó, tem uma extremidade aqui e outra aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho de cadeia fechada. Então aqui, ó, cadeia... Deixa eu apagar tudo. Uma cadeia fechada. Então, na cadeia fechada nós vamos ter aí, na cadeia aberta nós tivemos o alcano, na cadeia fechada nós temos o ciclo alcano. Percebe que o nome volta, né? O que seria o ciclo alcano? Ele tem a cadeia fechada e só possuem ligações simples. Então, percebe, ó, o alcano, né? Ó, o alcano só tem ligações simples. Então, no ciclo alcano, também só vai ter ligações simples. Qual que é a diferença? A diferença é que você vai ter sendo formada aí uma figura com ciclo fechado. Por exemplo, ó, CH2, percebe que eu não fiquei com as pontas abertas? Olha, fechou todas as ligações aqui. Por isso que fala cadeia fechada, tá? Como são só ligações simples, é um alcano, mas só que é um alcano fechado. Então, ciclo alcano. Então, aqui a gente vai começar a falar sobre nomenclatura. Como é que a gente dá um nome para esses caras aí, tá? De que forma? É importante que você saiba que existe um órgão que regula a nomenclatura, que é a IUPAC. Então, por convenção, é determinado que tal substância vai ter tal nome. E aí tem as regras para dar o nome para essas substâncias, para esses compostos, tá? Quando eu tenho substância que é muito difícil de dar um nome, que é muito complicada, às vezes é mais usual o nome de batismo ali, ou o nome comercial que é dado, tá? Mas, fora isso, a gente utiliza as regras aí para dar um nome aos compostos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer... Então, aqui a primeira coisa
é descobrir quem é a maior fileira de carbono. E essa maior fileira de carbono é chamada cadeia principal, tá? E nessa cadeia principal, normalmente eu vou ter aí grupo funcional, que eu vou falar para você depois. Insaturações você já viu que são as ligações duplas e triplas. E maior número de ramificações. Por que que é assim? Porque convencionou-se que seria assim, tá? A química não é minha, não é sua. Falaram que ia ser assim e a gente obedece, só segue as regras, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir aí quem é a maior fileira de carbono. Essa maior fileira de carbono é chamada de cadeia principal. E normalmente, o que eu tenho na cadeia principal? Eu tenho grupo funcional, insaturações, eu tenho maior número de ramificações, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, só para ficar mais claro, de cadeia principal, para você identificar aí quem é a cadeia principal, na verdade. Então, exemplo 1. Eu tenho aqui CH3 ligado a CH2 ligado a CH3. Qual que é a maior fileira de carbonos? Só tem uma, né? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Carbono 1, 2, 3. Não tem outra. Então, essa é a cadeia principal. Não tem o que fazer. Bem simples, né? Exemplo 2. CH3, CH, CH3 e aqui CH3. Agora, quem que seria a cadeia principal aqui? Se eu começar a contar, Rebeca, a cadeia principal ela tem que ser a maior, sem ter interrupções, certo? Então, ó, se eu contar aqui 1, 2 e 3. Pô, se eu vier daqui para cá, deu 3. Beleza. Beleza. Mas e se eu fizesse diferente? Vou colocar aqui do lado, ó. Ou CH3, CH, CH3 e aqui CH3. E se eu fizesse assim, ó, 1, 2, 3, olhasse aqui, não deu a mesma coisa? Sim. Mudou alguma coisa? Não. Não, então nesse caso aí, tanto faz quem é a cadeia principal, tá? Tanto faz se eu usar essa como principal ou essa, o resultado é o mesmo. Não vai mudar nada para mim. Então, como é que a gente vai dar o nome aí para essas cadeias? Como é que a gente vai chegar, então, no nome, tá? Então, ó, vou marcar aqui. Como que a gente nomeia cadeia principal? Primeira coisa, Rebeca, para dar um nome, a gente sempre vai ter três coisas, três partes. A gente tem o prefixo, mais o infixo, que é o que está no meio, mais o sufixo, que é a partícula final do nome. Então, o nome é dividido em três partes: prefixo, infixo e sufixo. Quais são os prefixos que a gente usa? Ó, prefixo. Para um carbono, eu vou colocar met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, agora é só lembrar de jogo de futebol, pente. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. 8. Qual que é o 8? Oct. Oct. 9. Nono.
e 10 carbonos, DOC. Tá? Então, esses são os prefixos. Então, se eu estiver olhando uma cadeia carbônica, ela tem lá 3 carbonos, assim, ó. Qual vai ser, então, a primeira parte, o prefixo disso aqui? Para dar um nome. É próprio. Próprio. Certo? Agora, o infixo, quem que é o infixo? O infixo, ele vai me dizer aí o tipo da ligação. Tá? A gente viu que tem ligação simples, dupla e tripla. Então, ó, você vai olhar se é simples. Se a ligação for simples, você vai colocar o an, né? Se for dupla, o en. E se for tripla, o in. Percebe? Então, vamos voltar para o nosso exemplo aqui, ó. 3 carbonos, qual que é o prefixo? In. Não, prefixo. O prefixo é próprio. Próprio. Agora eu olho para a ligação. É simples, dupla ou tripla? É tripla. Tripla? Não, ó, só tem um traço, ó. Dupla. Só tem um traço. É simples. Simples. Se é simples, eu vou colocar an. Agora, o final, o sufixo aqui, vai ser o grupo funcional a que pertence essa molécula. No nosso caso, nós só estamos falando dos hidrocarbonetos, não é? Então, nós só estamos falando do hidrocarboneto. Sempre que eu tenho hidrocarboneto, o sufixo vai ser o. Então, a terminação vai ser em o. Se fosse um álcool, seria ol. Se fosse um aldeído, seria al. Se fosse uma acetona, seria ona, e assim por diante. Como a gente só está vendo hidrocarbonetos agora, quando eu tenho hidrocarboneto, o sufixo, ou seja, a última partícula aqui do nome vai ser o o. Então, é só acrescentar o o aqui. Como é que ficou o nome, então, desse composto? Propano, tá? Então, o nome dessa molécula é propano. Lembrando que eu só coloquei os carbonos, mas a gente tem que completar as ligações. Então, esse carbono aqui, o primeiro, ó, ele está fazendo uma ligação. Falta quantas para ele se completar? Carbono se completa com 4, né? Então, está faltando 3 ligações. Eu coloco o que aqui? Hidrogênios, ó. Tanto faz eu colocar dessa forma aqui, mostrando a ligação, ou eu simplesmente coloco o H2 aqui, tá vendo? Ó? Nesse caso, esse carbono já está fazendo uma ligação com o da frente e fazendo com uma de trás. Então, ele já tem 2 ligações. Faltava quantos Hs? 2. Esse carbono está fazendo uma ligação só com o de trás. Está faltando quantos hidrogênios para ele se completar? 3, não é? Então, coloco H3, ó, de uma forma mais sintética aí. Deu para pegar? Como é que a gente vai dar um nome aí, então? Deu. Então, vamos fazer exercício aqui, uns exemplos para você. Professor, peraí, só uma dúvida. Esse 10 aí, ele não é DEC? É DEC. DEC. Falei DOC? Você escreveu DOC aí, ó. É a minha caneta. DEC. Aí. Vamos lá, então? Deixa eu pegar aqui uma outra folha. Deu uma atividade sobre esse prefixo, infixo. Tem, né? É sobre a matéria dessa semana. Sem dúvida mesmo. Sobre a matéria dessa semana. Tela branca aqui. Aí, beleza. Ó, então vamos lá. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Exemplo 1. Então eu tenho CH3 ligado a CH3, certo? Como é que ficaria o nome dessa molécula aqui, Rebeca? Ó, lembrando que um carbono é MET, né? 2 é ET. 3 prop. 4 but.
5 para frente é só lembrar dos jogos de futebol, né? Que é Paint, Hexa, Hept, 8 carbonos, Oct, 9 non e 10 carbonos deck. Então, ó, se eu tenho 2 carbonos aqui, qual que vai ser o prefixo? Et, né? Ó, 2 carbonos, et. Para achar o infixo, eu tenho que olhar na ligação. Quando é a ligação simples é an, quando a ligação dupla é en e quando é tripla é in. Que tipo de ligação eu tenho aqui entre um carbono e outro? An, né? Ligação simples. Então aqui an. Agora, eu tenho que ver a função. A função é a última partícula. Nós só estamos falando de hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio. Para carbono e hidrogênio, hidrocarboneto eu sempre vou terminar com o O. Então é etano. Mais um. Bem simples. Bem de boa, né? Agora eu entendi a tabela. Sim. Ó, vamos lá esse, ó. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Qual que é o prefixo? But. But. Ligações, simples, duplas ou triplas? Triplas. Não, é simples. Simples, né? Só tem um traço entre um carbono e outro. Então é o an. Se é um hidrocarboneto, eu coloco o O no final. Butano. Beleza? Beleza. Mais uma aqui. CH2, dupla CH2. Vamos lá, agora. Quantos carbonos eu tenho? 2. Então, tenho 1, tenho 2. Se eu tenho 2, qual é o prefixo? Et. Et. Tipo de ligação eu tenho? É ligação dupla. Se é dupla, qual que vai ser o infixo, então? O en. En. É hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio? Sim. Qual que é o final, então? Ó, eteno. Mais um aqui. CH2, dupla, CH, CH2, CH3. Vamos lá agora, que agora tem mais uma coisinha para você prestar atenção. Primeira coisa, qual é o prefixo? 1, 2, 3. Prefixo é but. But. Agora, tem dupla, tem tripla ou é simples? Tem dupla e tem a simples. Então, você só olha para a dupla. Então, não é mais ligações simples, tem uma ligação dupla. Qual que vai ser o infixo aí? O en. O en. E o final vai ser o quê? Vai ser o O. O O. Muito bem, só que, ó, nesse caso, você tem que prestar atenção numa coisa. A dupla, ela tá nessa posição aqui, mas ela poderia estar aqui, não poderia? Tá no segundo, nesse carbono, não poderia estar aqui? Ou aqui no final? Então, quando isso acontece, quando eu tenho possibilidades da dupla estar em outros lugares, eu tenho que dizer para quem eu estou escrevendo, ou aonde eu estou escrevendo, aonde que essa dupla está. Porque se eu mudar a posição da dupla, muda completamente, e aí toda a composição, tudo do meu composto vai ser diferente, tá? É outra coisa. Então, eu vou ter que especificar aonde a minha dupla está. Deixa eu só escrever de novo que eu apaguei aqui sem querer. Ó, CH2, dupla, né? CH2, CH3. Então, concorda, ó, que a dupla está ali no começo, mas ela poderia estar aqui, por exemplo, ó. Poderia ser assim, ó. CH2, toca aqui CH3, descer aqui, dupla. Então, aqui eu tenho um hidrogênio, aqui um hidrogênio e 3. Não poderia estar aqui nessa posição, a dupla? Sim. Tá, então, eu sempre tenho que olhar a posição que ela está.
Então, como é que a gente vai fazer? Você já falou para mim que é but, né? E que a ligação, como é dupla, vai ser em, o final o. Só falta dizer em que posição está a dupla. Então, eu vou ter que enumerar essa cadeia carbônica. Eu sempre vou começar a fazer a enumeração dessa cadeia carbônica perto de onde está a dupla, no caso. Então, quem que vai ser o carbono 1? Vai ser esse cara aqui. Por que não é esse cara o carbono 1? Porque a dupla está mais perto desse aqui. Tá? Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, certo? Certo. Agora, a dupla está entre o número 1 e o número 2, não é? Eu sempre vou escolher o menor número. Entre o número 1 e o número 2, quem que é o menor número? É o número 1. Então, but 1. Então, onde que está o N? Está no carbono 1. Então, eno. Entendeu? Se eu fosse dar um nome para essa aqui, ó, para essa segunda, eu tenho que especificar onde está a dupla. Ó, 4 carbonos, o prefixo também é but, certo? Certo. Só vai mudar o quê? Onde está a posição da dupla. Então, vamos enumerar. Por onde eu começo enumerando? Por esse carbono ou por esse? Ou tanto faz? Eu acho que tanto faz. Tanto faz porque está no meio nesse caso, né? Se eu começar por aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4. Ó, a dupla, dos dois jeitos, está entre o carbono 2 e o carbono 3, ó, tá vendo? Então, tanto faz. Só que eu vou escolher o menor número. Então, ó, se ela está entre o 2 e o 3, quem que eu vou colocar aqui? O 2 ou o 3? O menor número. 2. Não, tá vendo? Então, sempre tem que prestar atenção quando eu tenho dupla, quando eu tenho tripla, para colocar a posição dela. Eu tenho que especificar por quê. Porque senão a pessoa não sabe. Se a pessoa estiver lendo só o nome, ela não sabe se a dupla estava no primeiro, no segundo, no terceiro, entendeu? Exemplo 5 aqui, ó. Então, ó, e se eu tivesse isso aqui, ó? E aí, consegue entender isso? Isso aí? Ó, cada pontinha dessa aqui, ó, é um carbono, tá? Ó. Então, é uma forma de abreviar. Em vez de eu ficar colocando um monte de carbono, eu posso simplesmente fazer esse esqueleto aqui. Mas é como se eu tivesse um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tá? Então, se aparecer isso para você, ó, se aparecer só esses riscos aqui, ó, você sabe que cada pontinha aqui é um carbono. Beleza? Então, nesse caso, quantos carbonos eu tenho? 5. 5. Se é 5, qual que é o prefixo? Pente. Pente. Ligações simples, duplas ou triplas? Simples. Simples? E esse tracinho aqui, ó? E esse aqui, ó? Ligação o que, então? Dupla, né? Quantas duplas eu tenho? Quantas? Duas. Tem duas. Tem uma aqui no começo e uma no final, né? Então, vamos lá. A gente vai enumerar essa cadeia carbônica. Por qual lado eu começo enumerando? Tanto faz ou não? Eu acho que sim. Tanto faz porque, ó, se eu começar por aqui, a dupla já está aqui. Se eu começar por aqui, a dupla já está aqui. Então, tanto faz, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos enumerar assim. Então, ó, eu já sei que o prefixo é pente. Falta agora só dizer em que posição está a dupla. Só que eu tenho uma dupla só? Não, eu tenho duas. A primeira dupla está entre o carbono 1 e 2. Qual número eu coloco? 1 ou 2? A primeira dupla está entre o carbono 1 e 2. Então, qual é a posição que eu vou pôr? Vou colocar o número 1 ou vou colocar o número 2? O número 1. Número 1. Só que eu coloquei a posição só da primeira dupla. Eu tenho que colocar da segunda também. A segunda dupla está onde? No 4 e no 5. Isso. Qual número eu vou pôr? 4 ou 5? O 4. O 4. Então, para indicar a posição, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar o 4 aqui. Tracinho. Agora, se fosse, como é dupla, o infixo é o em, não é? Isso. Só que eu tenho duas duplas. Como é que fica, então?
de 2, ó, di-en. Então, di-eno, tá vendo? Pente 1,4-di-eno. Esse O aqui é do hidrocarboneto. Esse di é porque eu tenho duas duplas, e o en são as duplas, né? Deu para pegar a ideia? Deu. Ah, então é isso, ó. Aqui é o seguinte, ó. É tipo assim, eu fiz já os prefixos e os sufixos. Essa coisa assim de ligação simples é o quê? Então, se você tem um prefixo aqui, ó. Nesse caso que tem um carbono só, é o met, certo? Certo. Se fosse ligação simples, seria an. Se fosse ligação dupla, seria o en. Tripla, o in. O sufixo, como é hidrocarboneto, é o o. Tá? Então aqui, ó. Quando você tem apenas um carbono, tem como você ter uma ligação dupla? Não. Tem como você ter uma ligação tripla? Não. Só vai ter ligação simples, só vai ter ligação com o hidrogênio, não é? Sim, aí eu vou ter que colocar o an. O an aqui, ó. Porque Aí os a outros, ligação dupla e tripla eu não preciso preencher. nesse caso não, porque não tem como ter, né? E aí, ó, qual que é o nome que formou? Formou metano, certo? Aí ele pergunta quais são os possíveis nomes dos hidrocarbonetos. Nesse caso, o É o possível metano. nome é o metano. Ah, então na outra vai ser a mesma coisa. É, aqui, ó, é o et, né? O et, certo? Certo. Quando é o et é porque eu tenho dois carbonos. Eu consigo fazer uma ligação simples, consigo fazer uma ligação dupla quando eu tenho dois carbonos? Sim. Consigo. Consigo fazer uma ligação tripla quando eu tenho dois carbonos? Também. Né? Então aqui, ó, eu consigo o an, eu consigo o en, e eu consigo o in. Então, quais são os possíveis nomes que eu posso ter? Se for ligação simples, etano. Se for dupla, eteno. E se for tripla, etino. Certo? Ah, certo. Aí nos outros eu também vou fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Só nesse caso aqui que não tem possibilidade, mas o resto vai ter. Uma observação. As ligações duplas e triplas serão no primeiro carbono. Então aí você não precisa pôr. Você sempre vai colocar no primeiro carbono. Então você vai ser, vamos supor, but 1N, aí o É. outro é pente 1N. Ah, Isso. E o pentino também, tá? Então, é assim que esse você daí vai... é para colocar nos possíveis nomes. Isso, você vai pôr nos possíveis nomes. Tá, então todos do 3 até o 10 eu consigo fazer dupla e tripla, beleza. Consegue, você não consegue no primeiro, né? Do segundo você já consegue. Agora aqui, ó, na atividade extra aqui... aqui construa no seu caderno estruturas possíveis de acordo com as indicações abaixo. Ó, então aqui ele está falando 5 carbonos com ligações simples. Então você vai lá, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, todas as ligações simples, você só vai completar com hidrogênio, né? Uhum. Não pode esquecer de completar as ligações. H2, H2, H3. Beleza. Ó, o B, 5 carbonos com duas duplas ligações. Então, você vai colocar os 5 carbonos e vai colocar as duas duplas. E vai montando para cada um. Tá? A atividade extra, escreva fórmulas estruturais dos seguintes hidrocarbonetos. Então, aqui ele te deu um nome, ó. E você vai escrever a fórmula. Nesse caso aqui, ó, é prop, não é? Prop, quantos carbonos tem? Prop É 3. Então, você vai pôr 3 carbonos. Ó, é an. An significa que é a ligação simples. E o O aqui indica que é hidrocarboneto. Então, é só completar com hidrogênio. Então, aqui você vai construir a molécula, tá? A 2, hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio por molécula. Então, você vai escrever a molécula de cada um e ver qual dessas moléculas tem menos hidrogênio. Aí você conta.
A3, escreva as formas estruturais e moleculares das seguintes alcanos. Mesma coisa, ó, o propano, igual que a gente acabou de fazer. Prop, 3 carbonos, AN, ligação simples, e aqui, ó, H3, H2, H3. Só que ele também quer a molecular. A molecular você conta. Quantos carbonos você tem? 3, não é? Então, C3. Hidrogênios, quantos são? São 8. H8. Então, essa aqui é a molecular, tá? Essa aqui, com os traços, é a estrutural. E a que eu coloco os números aqui indicando as quantidades é a molecular. A 4 é para você dar um nome, igual a gente acabou de fazer, ó. Olha o tracinho aqui que eu acabei de mostrar para você. Então, cada pontinho aqui, ó, é um carbono.